Continuando aqui a nossa aula, a gente vai ver agora as principais vidrarias que a gente utiliza nas aulas, nos experimentos de química orgânica, tá? Eu sei que vocês já viram todas essas vidrarias, né? Porque já tiveram outras aulas práticas antes, mas é importante que a gente relembre toda e conheça as suas funções para que a gente, quando estiver fazendo os experimentos, reconheça bem tudo que você vai utilizar, tá? Aqui a gente não vai falar de todas as vidrarias, mas vai falar das mais importantes para os experimentos de química orgânica, tá? Começando aqui com o Becker. O Becker, nas aulas de química orgânica, a gente pode utilizar ele para dissolver substâncias, para preparar soluções gerais, para aquecer um líquido, para dissolver sólidos, tá? E até para fazer algumas reações. O Erlenmeyer, que é um pouquinho mais comprido, né? Ele tem esse gargalo aqui mais estreito. Ele é utilizado para que a gente possa dissolver substâncias, agitar algumas soluções. Também posso aquecer um líquido, seja ali numa tela de amianto, né? Sobre um bico de Bunsen, mas também em cima de uma chapa aquecedora. E eu posso utilizar numa destilação, numa filtração, numa titulação, certo? O Kitasato, ele é muito parecido com o Erlenmeyer, tá? Só que ele tem essa saída lateral. Essa saída lateral, ela é específica para se conectar a uma bomba de vácuo. E é uma vidraria específica para fazer filtrações a vácuo, tá? Na filtração a vácuo, é uma filtração bem mais rápida, tá? Então, conecta aqui a uma mangueira, essa mangueira está conectada a uma bomba de vácuo, e aqui em cima a gente coloca um funil. Então, eu consigo fazer uma filtração acelerada, certo? Essa é a função do Kitasato. Temos agora o funil comum e o funil de separação ou funil de decantação, tá? O funil comum, ele é utilizado para as filtrações mais simples. Então, você quer filtrar um líquido, né? Quer tirar um sólido daquele líquido, fez uma reação e quer separar o sobrenadante, então você vai utilizar o funil comum. Você pode adicionar aqui o papel de filtro, né? Ou também o algodão. Já o funil de separação é quando você vai separar líquidos immiscíveis, ou seja, o líquido que não se mistura. Se eu quisesse separar água de óleo, eu ia separar no funil de decantação, tá? Então, você adiciona a sua mistura aqui em cima, né? Do jeito que tá aqui essa torneirinha, ela está aberta, então a gente ia fechar a torneira e esperar decantar, esperar separar os dois líquidos, né? Então, quando os dois líquidos se separam, você abre a torneirinha, retira um, depois retira o outro. Então, dessa forma, você consegue separar uma mistura de líquidos que não se mistura, que a gente chama de líquidos immiscíveis, tá? Esse funil também pode ser chamado de funil de Brom. Balão volumétrico. Balão volumétrico a gente não utiliza tanto nas aulas de química orgânica, mas uma vez ou outra a gente vai preparar soluções. E aí, para preparar soluções, a gente vai ter que utilizar o balão volumétrico, tá? Não vai ser sempre, na maioria das vezes as soluções já vai estar preparada para vocês. Mas caso não estejam, a gente sabe que a vidraria específica para se preparar soluções, né, ou diluí-las, é utilizando o balão volumétrico. E aí, lembrando aqui que o balão volumétrico é um equipamento, né, uma vidraria que é calibrada, é uma vidraria de precisão e eu não posso esquentá-la, não posso, por exemplo, secar na estufa ou esquentar uma solução dentro do balão volumétrico, porque senão eu vou descalibrar, né, o meu instrumento de trabalho. Tubo de ensaio. Tubo de ensaio a gente vai utilizar diversas vezes para pequenas reações, reações de pequena escala, muitos dos experimentos, praticamente todos os experimentos, a gente precisa utilizar os tubos de ensaio, não só na química orgânica, tá? Então, você pode aquecer, pode colocar direto na chama de Bunsen, tá? Só um detalhe é que toda vida a gente quer utilizar o tubo de ensaio na mão. E aqui é onde mora o perigo, né? Eu uso a pipeta, seguro o tubo de ensaio na mão e acabo errando o orifício e cai na sua mão, né? E acaba se machucando.
Então, sempre utilizar o tubo de ensaio dentro da estante. Nunca segurar o tubo de ensaio com a mão. Outras vidrarias, essas aqui são bem comuns mesmo nas sínteses orgânicas, são os balões de destilação de fundo redondo. Então, a gente tem diversos tipos de balões de fundo redondo, com diversos tamanhos, desde os bem pequenininhos até uns de 1 litro ou 2, tá? E a gente precisa desses balões para fazer algumas reações químicas, sistemas de refluxo, sistemas de destilação, de evaporação, usar um roto-evaporador, tá? Então, é bem útil dentro da química orgânica. Então, a gente tem os balões assim que a gente chama de boca, com uma única boca. A gente tem com 2 bocas, que é quando eu estou aqui fazendo nessa boca aqui, eu estou conectado um condensador, fazendo um refluxo. E no meio da minha reação, eu preciso adicionar outro reagente, aí eu posso vir adicionar aqui por outra boca, certo? O mesmo esquema aqui para balão de 3 bocas, e a gente tem balão de até 4 bocas. As provetas, né? Aqui a gente tem provetas de 100 ml, mas a gente tem provetas menores e maiores, provetas de plásticos e de vidro, depende do que você vai querer medir, tá? Então, elas são utilizadas para volumes de líquido, só que não tem grande precisão. Quando a gente quiser uma grande precisão, a gente vai utilizar as pipetas, certo? E o vidro de relógio, que geralmente a gente utiliza para pesar algum constituinte ou transportar, certo? Se você quiser cobrir alguma outra coisa, pode. No geral, a gente utiliza para pesar reagente. As pipetas. Então, a gente tem a pipeta volumétrica e a pipeta graduada. A pipeta graduada, todas elas têm que ser utilizadas com o pipetador, certo? Não vai pipetar com a boca, com pressão, com nada. Sempre com o pipetador. Então, a pipeta graduada, ela vai medir volumes variáveis de líquido com uma boa precisão, certo? Dentro de uma escala. Então, aqui, ó, eu tenho de 25 ml, né? Isso, 25 ml. Mas não é porque eu estou usando a pipeta de 25 graduada que eu preciso medir 25. Posso medir 5, 10, 15, certo? Ela é calibrada, não pode ser aquecida. A pipeta volumétrica, ela já tem um volume fixo. Elas têm essa bolinha aqui no meio. Então, essa pipeta aqui de 25, eu só consigo medir 25 ml. Se eu quiser medir 15, não consegue. Não tem graduação, não vai marcar. Ela é por volume. Então, se eu quiser medir 5 ml numa pipeta volumétrica, eu tenho que pegar uma pipeta de 5 ml, certo? Então, essa é a diferença. Aqui é um volume fixo e aqui na pipeta graduada é um volume que pode ser variado. As duas são vidrarias calibradas e não podem ser aquecidas. Bureta. A bureta na química orgânica a gente não usa muito, mas eu resolvi colocar bureta porque muita gente confunde bureta com pipeta graduada, tá? Pipeta graduada não tem essa torneirinha, né? A torneirinha está presente na bureta e elas são utilizadas para procedimentos diferentes. Então, a bureta a gente vai utilizar geralmente quando a gente quer fazer uma titulação, né? A maioria dos experimentos que utiliza a bureta é uma titulação. Ela é utilizada também para precisão de volume, certo? Mas frequentemente não é essa a vidraria que a gente vai utilizar só para isso. Então, ela também é calibrada e também não pode ser aquecida. Bastão de vidro, também chamado de baqueta, a gente vai utilizar muito para fazer, misturar soluções, né? Agitar líquidos, soluções, reações, e também ajuda a fazer uma transferência de líquido, né? A gente coloca o bastão de vidro e encosta a pontinha do becker, o líquido desce pelo bastão sem derramar qualquer que você estiver utilizando ali, o seu solvente, na sua bancada. Então, você pode utilizar também o bastão de vidro para isso. Os condensadores. Os condensadores vão ser utilizados para condensar vapores produzidos no processo de destilação ou de aquecimento sob refluxo, tá? Então, a gente tem vários tipos de condensadores. Entre eles, aqui eu estou mostrando 3.
que é o condensador de Liebig, que é o de tubo reto, tá? Aí a gente tem o condensador de Allen, que é esse que tem as bolinhas aqui, e o condensador de tipo serpentina, que é de Graham, tá? Então, aqui no condensador, o que a gente precisa sempre saber é que a entrada de água é aqui por baixo e a saída por cima, tá? Então, você conecta aqui a entrada de água, essa parte de fora aqui vai se encher de água, e esse tubinho de dentro é por onde vai passar o vapor, né? Sobe a água, geralmente aqui, que vai estar passando por fora. O ideal é que ela esteja mais fria, mais gelada, e aí o vapor do solvente estiver passando aqui, e se encontrar com a água gelada, ele vai condensar, tá? Então, nesse condensador de bola, ele fica a água fica aqui fora, tá? E o vapor fica aqui por dentro dessas bolas. E aqui nesse de serpentina, o vapor passeia por dentro da serpentina, tá? Então, quando você tem líquidos, né, com pontos de ebulição mais baixos, você utiliza esse aqui menor, né, que tem um caminho menor a ser percorrido, diferente da serpentina, que o caminho aqui é muito mais longo. E por último, a gente vai falar um pouquinho sobre os utensílios de porcelana. A gente tem o funil de Büchner. O funil de Büchner é o que a gente vai utilizar juntamente com o Kitasato. Então, também é um utensílio bem específico para a gente fazer filtração a vácuo, tá? Aqui ele é feito de porcelana e aqui no meio tem vários furinhos. Então, você coloca aqui dentro um papel de filtro, conecta no Kitasato e faz a sua filtração. O cadinho parece um copinho, tá? Só que ele é de porcelana, bem fininho. Então, quando você quiser fazer o aquecimento de algumas substâncias, né, ou fundir alguma substância, colocar numa mufla que requer altas temperaturas, você pode utilizar o cadinho de porcelana. Ele também pode ser feito de outros materiais, de ferro, de prata, platina. No laboratório, a gente só tem de porcelana. A almofariz e pistilo é muito utilizado aqui para fazer extratos orgânicos. Se você quiser utilizar alguma sílica, né, misturar uma sílica com o extrato, com o solvente, você utiliza o almofariz e pistilo. E a cápsula, que é mais utilizada para a evaporação de líquidos, tá? E tem uma característica que pode ser aquecida. O almofariz, ele é mais poroso. A cápsula, ela é mais fina, tá? Não confundir. Quando você pegar um e o outro, você consegue diferenciar bem. O almofariz é bem pesado, tá? O almofariz é o recipiente, tá? O pistilo é esse aqui que você macera. A cápsula já é bem mais leve, mais delicada, uma porcelana mais fina, tá? Então, ela é utilizada mesmo na evaporação de líquidos. Como ela é bem aberta, é mais fácil de evaporar.